Olá para você que acompanha sempre os debates aqui na CGN. Hoje a gente traz informação sobre um decreto, o decreto 12686/2025, que foi publicado pelo governo federal no dia 21 de outubro, instituindo a Lei Nacional de Educação Especial e Inclusiva e, consequentemente, a Rede Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Na prática, isso pode afetar as APAES aqui no Paraná. E é por isso que hoje eu vou conversar aqui no estúdio da CGN com o Pedro Martendal. Tudo bom, Pedro? Tudo bem? Representante da APAE, né? Sim. Primeiramente, agradecer a todos vocês para nos dar essa possibilidade de esclarecer a toda a comunidade de quem nós precisamos apoio nesse momento. Na prática, esse decreto ameaça o funcionamento das escolas especiais dentro das APAES? Sem dúvida, você me questionou a respeito da minha... Eu estou aqui como advogado que conheço a legislação, fiz o curso de Direito para defender melhor o meu filho. Que tem necessidade especial. Sim, 42 anos. E é estudante da APAE. Está na APAE há 35 anos. Também eu sou conselheiro regional das APAES. Isto é, eu represento junto à Federação do Estado 17 municípios onde nós temos 17 escolas especializadas. Esse decreto, ele vem fragilizar as APAES, porque a APAE é como um guarda-chuva e ela tem assistência, saúde, várias áreas, odontologia, saúde no geral, pediasuite, ecoterapia e assim por diante. São 4.800 atendimentos só a APAE de Cascavel mês nesta área. E junto nós temos o pedagógico. O pedagógico, ele é estruturado e é mantido pela escola especializada na modalidade educação básica. Quantos alunos matriculados hoje na escola da APAE de Cascavel? Hoje nós temos na APAE mais de 500 alunos que são atendidos. E essas crianças, então, de acordo com o decreto, não poderiam mais ser matriculadas na APAE, teriam que ir para uma escola da rede pública, municipal ou particular, mas do que é chamado de ensino regular. Sim, ou ensino comum, né? Porque regular, a escola da APAE também é regular, mas se fala mais ensino regular, mas é ensino comum. O decreto, ele exige, ele determina, e aí começa a inconstitucionalidade, porque o decreto, ele caça a decisão dos pais, que é quem tem o direito constitucional e outras legislações, ele determina onde que é mais interessante para o seu filho estudar. Então esse decreto, ele tira esse direito do pai e exige que esse aluno seja matriculado no ensino comum. Mas aí começam os problemas. Nem todos eles serão, diria, recepcionados no ensino comum por vários motivos. Questão de idade, questão de saúde, nós temos alunos lá acamados, questão de todos eles aí vão precisar de um professor de apoio. Então, N situações em que, na nossa visão e pela nossa vivência dentro das escolas especializadas, eu acredito que a maioria vai acabar ficando sem atendimento, no mínimo a metade. Até para explicar para o pessoal de casa que essa lei que foi publicada no dia 21, ela prevê, então, a inclusão de todas as crianças com necessidades especiais nessa rede comum de ensino, o que é uma ameaça aqui no Paraná para as APAES, mas também para Pestalozzi e para outras entidades que também oferecem, nesse momento, educação especial. Né? Na prática, então, para essas crianças e adolescentes, no caso dos acamados, eles teriam alguma oportunidade de ensino pedagógico ou essas pessoas acamadas, por exemplo, teriam que ser, de qualquer forma, isoladas ou ficar em casa, perder a oportunidade de ensino? Sem dúvida.
vejamos em outros estados que não têm o sistema do Paraná. O sistema do Paraná ele está há muitos anos à frente dos demais estados. Em outros estados também tem poucas escolas especializadas, que também serão afetadas, mas não tem o convênio com o governo do seu respectivo estado, como nós temos no Paraná. No Paraná, nós temos uma lei estadual que foi aprovada na Assembleia Legislativa e recebeu o ok do governador, a sanção do governador, e está em vigor desde 2010, onde que possibilita que o governo do estado repasse recursos, tanto econômicos, materiais e de pessoal, a essas escolas especializadas. É o único estado do Brasil que tem uma lei nesse sentido. Então, o que nós vemos nos outros estados, que a maioria das pessoas com deficiência intelectual não estão em escola especializada e tampouco estão na escola comum. Vivem numa situação de isolamento pedagógico. Estão em casa, não estão recebendo o atendimento pedagógico que nós temos no Paraná. Só para você ter uma ideia, no Paraná, entre as 343 escolas mantidas pelas APAES e mais 60 de outras co-irmãs de várias denominações, nós temos um público atendido de mais de 50 mil em toda essa rede. Então você imagina um sonho, digamos que você faça a inclusão dos 50 mil. Como? É o que eu quero te perguntar agora, trazendo isso para a realidade de Cascavel. Na sua opinião, Cascavel, a rede municipal de ensino, teria condições com a estrutura que tem hoje, ou mesmo imaginando algum tipo de ampliação, teria condição de absorver esses 500, mais de 500 alunos da APAE de Cascavel? Não seria o total dos 500, porque tem alguns que daí teria que ir para o ensino já na fase estadual. Mas, EJA e tal. Mas eu acredito, respondendo pontualmente, não. Nesse momento, o município não tem condições. Por quê? Primeiro, porque falta pessoal. Nós vemos comentários de professores de que o município precisa aumentar o número de professores. E aí, se não tem já um déficit de professores, pedagogos ou que sejam, e outras formações, para a estrutura que tem, aí você vai trazer mais alunos no impacto? Não tem. Vai ter também um impacto econômico, porque você vai ter que contratar, e a lei exige, para cada um aluno, neste caso, no ensino comum, para cada um aluno com deficiência, né, tenha um professor de apoio. E daí? Então, se for, digamos, nem vamos pôr os 500, vamos pôr que seja 250. Vamos pôr só 50%, só metade. Que daí no estado daria 25 mil. Então, são 250 profissionais que vão ter que ser contratados agora em janeiro, porque as aulas começam em fevereiro. Isso é importante a gente também explicar, porque o decreto federal ele foi publicado no dia 21 e, conforme previsto em lei, a partir de publicado ele passa a valer. Claro que ainda tem textos futuros que ainda vão ser elaborados para explicar de que forma que isso na prática pode ser implementado, porque ainda falta esse tipo de regulamentação até mesmo em relação aos profissionais. Por exemplo, o decreto prevê que os profissionais no ensino comum vão ter que ter um treinamento de 80 horas. O que você acha desse treinamento de 80 horas para lidar com criança especial na escola comum? Eu acredito que é muito pouco. É muito pouco. Porque, veja só, por que tem o nome de escolas especializadas? Porque ela é focada nisso. Os profissionais são especializados nesta área. E o treinamento deles levou mais de 80 horas? Com certeza, com certeza. E aí ele tem uma vivência, além disso, tem uma vivência que vem de anos. A APAE em Cascavel tem 54 anos. Então, esse atendimento não começou ontem. Essa estrutura conveniada com o Estado, dentro da estrutura do Estado, começou em 2011. Mas o atendimento em Cascavel vem de 1972. As APAES no Brasil têm 70 anos. Então,
Você imagina, eu diria, a irresponsabilidade desse decreto, além dele ser inconstitucional. Nós temos várias legislações aqui que nós podemos abordar, acima de decreto, além de toda essa legislação que daí ele o torna inconstitucional, eu entendo ele desumano, acima de tudo, porque veja só, o aluno que está indo na PAI regularmente e que, por motivos vários, ele não seja incluso no ensino comum, ele vai ficar em casa. Aí surge um outro problema. Você pega, por exemplo, com autismo, você pega um aluno com autismo severo. Não tem como levar para o ensino comum. Que é a minha próxima pergunta. Sem juízo de valor, sem preconceito nenhum, avaliando a presença desses alunos, então, com necessidades tão especiais dentro de uma sala de ensino comum, com a proposta de inclusão, haveria uma inclusão de fato? Ou o senhor acredita que, por exemplo, essa criança com necessidade especial não conseguiria acompanhar a turma, e a própria turma também poderia ter possibilidade de prejuízo no aprendizado? Qual é a opinião do senhor? Eu vou deixar até para que quem esteja nos assistindo tire as suas próprias deduções. Avalie você tem uma sala com 25 alunos, aí você tem 24 alunos e mais um aluno com deficiência intelectual. Tudo bem. Aí, esse aluno com deficiência, ele vai ter um professor de apoio. O que vai acontecer? Vai ter 24 alunos observando o professor titular, e este aluno com deficiência estará a cargo do professor de apoio. Onde está a inclusão? Chega em cima da hora, entra para a sala. Talvez tenha algum pequeno contato no momento do lanche e tal, mas aí surge outro problema, que os nossos alunos dependem, mesmo nesses momentos, de um atendimento individualizado. Nós temos salas que é um aluno, um professor, 2 alunos, um professor, e isso tratando de professor. Isso hoje na PAI. Exatamente. Que ajudam na alimentação, que ajudam na higiene pessoal. O meu filho mesmo, por algum motivo, ele chegou em casa e não está, quando retornou, não estava com o uniforme que ele foi. Isso quer dizer que ele teve alguma situação, algum constrangimento, que ele depende do auxílio até na higiene pessoal, e todo mundo, aí, um dia, 2 dias depois, nós recebemos daí o uniforme dele, lavadinho, passado e tal, na mochila. Então, voltando à questão do autismo, é muito difícil você fazer essa inclusão total que eles querem, por causa dessa situação. Alguns alunos, possivelmente, podem acompanhar, se tiver um professor de apoio e tal, né? E também é importante abrir um parêntese, que a rede APAI, daí a APAI, a entidade mantenedora das escolas especiais e as suas co-irmãs, ninguém é contra a inclusão. Nós incentivamos quando o pai leva, muitas vezes encaminhado até pelo CNEI, ou por uma recomendação do Ministério Público, antes da matrícula. No caso do Ministério Público, nós somos obrigados a matricular. Mas essa criança, ela passa por uma avaliação, por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe tem o poder de dizer sim ou não. E inúmeras vezes, a pai não é que ela barra, ela convence o pai que este aluno é um aluno de CMEI, é um aluno de ensino comum. Então, isso vem, de certa forma, uma defesa, porque nós recebemos oportunamente na DI, que está no STF, questionando a legislação do Paraná, e uma PEC que está também no Senado Federal, onde que eles dizem que a PAI cerceia, que a PAI segrega. Não, a PAI é inclusivista.
Nós acolhemos. Quero ir para Brasília também para a gente falar desse movimento que virou uma discussão nacional e existe um senador paranaense, Flávio Arnes, que também propôs um novo decreto para tentar impedir esse decreto que entrou em vigor no dia 21. De que forma que a população... É claro que esse decreto ainda do Flávio Arnes ainda não foi votado, não entrou em votação, mas nesse momento de que forma que a população em geral pode se manifestar, seja a favor ou então contrária a esse decreto federal que ameaça o trabalho das escolas da PAI. Muito importante a sua colocação. O decreto presidencial ele foi assinado no dia 20, publicado dia 21 e já entrou em vigência. No mesmo dia 21, ou se não me engano, 22, mas eu acho que ainda foi no 21, 22, no dia seguinte, ou logo no segundo dia, o senador entrou com um projeto de lei que está acima do decreto. Esse projeto já tem adesão de mais de 40 senadores e ele está em tramitação no Senado Federal, onde que ele suspende os efeitos do decreto presidencial do dia 20, porque foi algo assim muito afoito. Você imagina que já em janeiro, fevereiro, como que as escolas vão, digamos que seja cumprido o decreto, como é que vai acolher todos esses alunos? Impossível. Então, esse projeto de lei do senador Flávio Arnes, que já está bem adiantado nesse sentido. Também temos 2 ou 3 projetos legislativos também na Câmara Federal, também nesse mesmo sentido. Quem está nos ouvindo e toda a comunidade tem nos apoiado, nós temos recebido apoio, inclusive de outros estados. O que pode ser feito? A população pode entrar em contato com os deputados federais, principalmente os deputados federais do Paraná, mas não só do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Você entra no site do Congresso Nacional, tem lá o telefone, o e-mail, o WhatsApp do deputado, manda uma mensagem manifestando o seu desagrado, a sua não concordância com esse decreto, né? Porque às vezes a pessoa não tem na sua família uma pessoa com deficiência intelectual, mas tem um primo, tem um sobrinho, tem o filho de uma família amiga. Então nós precisamos desse contato para conscientizar o Congresso Nacional. Não é verdade? Então, manda e-mail, um WhatsApp, uma mensagem e tal. Os senadores, mesmo caso. Tem lá também, no site do Senado Federal, a relação de todos os senadores. Então, nós contamos com a comunidade. É muito importante, porque nós estamos contra o relógio. Então, essa questão, inclusive hoje mesmo, a Federação Nacional das APAES está em reunião em Brasília, tratando desse assunto. Já tiveram reuniões com o MEC e o nosso entendimento é que esse decreto ele seja retirado, que ele seja, né, o MEC revogue ele. E o MEC está irredutível. O MEC quer dar uma pincelada, quer uma adequada e manter o decreto. Talvez para salvar a pele deles também, que fizeram um decreto meio sem consultar. Eu te falei, só no Paraná são 50 mil famílias, são 403 escolas. No Brasil, para você ter uma ideia, só das APAES são 2.200 APAES que não foram consultadas. Então, essa lei que o governo quer implantar, né, da inclusão, tudo bem, ótimo, mas ela tem que ser discutida. Não pode ser de goela abaixo. Eu acho que também não pode ser por decreto. Tem que ser por uma lei, né, originada no governo, através da orientação do MEC, mas discutida no legislativo. Porque você veja só, quem fala por nós? Os nossos legisladores, deputados federais e senadores. Nós não podemos sair aqui do nosso trabalho e ir lá no MEC, em Brasília. Os senadores e deputados podem. Então, o que nós entendemos?
Se o governo quer implantar um sistema nacional, parece que é isso, um sistema nacional de ensino para a pessoa com deficiência, tudo bem, eu concordo, mas tem que ser discutido. É Rede Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Exatamente. A gente anda tão nervoso com a situação que às vezes acaba esquecendo de alguma denominação. Por que não ele mandar um projeto para o Legislativo e ser discutido, ouvido, as APAES, as co-irmãs, né, os pais, as famílias, através de seus representantes, e depois se aprove, como é as outras leis que nós temos, né? Pedro Martendal, muito obrigado pela tua presença. Pois não. Mais uma vez eu agradeço a toda a equipe, os diretores, a você, a toda a equipe. Vocês são nossos, eu diria, tábua de salvação, porque através da imprensa é que chega aos políticos em Brasília, muitas vezes, as nossas dificuldades e também as dificuldades de implantar muitas determinações que vêm de gabinete. Porque esse pessoal, antes de eles orientar o presidente, assinar esse decreto, eu diria um decreto desumano, inconstitucional e sem qualquer base legal, deveria ter sido discutido com a base, não é verdade? Então, existem legislações que ele está afrontando que tem que ser respeitada. Começa pela Constituição Federal. Esse decreto, ele afronta o artigo 5º, que é das cláusulas pétreas dos nossos direitos. E ele está tirando o direito dos pais de decidir. Então, o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido, e por isso que, mais uma vez, eu deixo aqui o nosso agradecimento, e a PAI está sempre à disposição de vocês. Nós temos interesse de divulgar realidade e discutir com toda a comunidade e também com os representantes do ensino comum o que deve ser, na nossa visão, realmente o ensino especializado para a pessoa com deficiência intelectual. E como esse é um assunto que interessa a toda a população, você também que acompanha a CGN, sinta-se livre para se manifestar, para comentar. Muito obrigado mais uma vez e até logo.